Ok, minha gente, de volta e agora, já com os nossos debatedores, José Carlos Faria, que jogou com Pelé e jogou com Garrincha no campo do Teresópolis Futebol Clube. Eu não tenho essa idade toda, não. Bom dia, Faria. Bom dia, Hélio, bom dia, Paim, bom dia, Júnior. Muito bom estar aqui na sexta-feira. É bom estar sempre, né? Mas sexta-feira é um dia especial para a gente. Começamos amanhã aqui nesse debate para discutir problemas do Brasil, problemas do nosso estado e principalmente problemas de nossa cidade, né? Mas quando você fala do Brasil, o assunto também é Teresópolis, né? Também entra Teresópolis. Júnior, bom dia. Bom dia. Alexandre Paim. Bom dia a todos, os telespectadores, nossos amigos debatedores aqui mais uma vez. O Júnior é a primeira vez que participo junto com ele aqui. Vai ser um prazer a gente trocar ideia. Temos assuntos importantes, né? Principalmente na seara política, né, Júnior? Com as possíveis mudanças que possam ocorrer aí. São dois assuntos que empolgam bastante. A mudança política, né? Novas regras que podem acontecer. Aí o Júnior até está trazendo para a gente essas informações, o Paim tecnicamente vai falar e a gente ouve. Politicamente. O Faria discute politicamente. E a chegada da seleção brasileira novamente a Teresópolis é um assunto que eu gosto, turisticamente falando, para mostrar Teresópolis para o mundo, né? E a gente até pode começar a falar sobre a seleção brasileira. O Ancelotti é um novo técnico, todo mundo já sabe, um novo técnico, quer Teresópolis, quer trabalhar em Teresópolis. E eu vejo isso de uma maneira muito positiva, Júnior e Faria. Por quê? Porque o Ancelotti é mundial, ele não é italiano, espanhol e brasileiro agora, ele é mundial. É o técnico mais campeão aí de todos os tempos, né? Que mais campeonato levou. E técnico até agora do Real Madrid. E ele vindo para a seleção brasileira com um salário astronômico, 5 milhões de reais por mês, mais avião, mais mansão, tudo isso ele vai ter direito. E falando sobre Teresópolis, que ele quer vir para cá. Eu acredito que jornalistas da Europa, Faria, vêm para cá logo assim, pelo menos na primeira semana de treinamento dele. O Lancelotti, pela a fama, e não é só fama, né, porque ele tem os dados de ter sido o técnico que mais foi campeão, não em seleção ele nunca atuou, mas no time de futebol e no Real Madrid, não é? E outros mais. Então, o mundo do esporte e principalmente o mundo do futebol, com o Lancelotti aqui, vai estar em Teresópolis. Em 94 eu percebi isso quando o Brasil estava fazendo a despedida de Teresópolis para ir para os Estados Unidos. O mundo estava aqui. No mundo inteiro, os repórteres já estavam aqui querendo saber da ida do futebol brasileiro, da seleção brasileira para os Estados Unidos. Então, com o Lancelotti, por ele ser tão importante, tão conhecido, claro que quando ele estiver em Teresópolis, vai ter gente aqui do mundo inteiro, para conversar com ele, para saber dele da seleção brasileira, porque, querendo ou não, a gente sempre reclama do nosso time, a gente reclama, às vezes, da seleção que não corresponde àquilo que a gente gostaria, mas a gente tem marca que outros não têm. Então, a seleção a única que participou de todas as Copas até agora, a única 5 vezes campeã do mundo. Então, a gente tem coisas, né, que são dados importantes no mundo do futebol. Então, o Lancelotti, eu tenho algumas restrições, porque a gente tirou aquele negócio do amarelinho nosso, da nossa, de radicalizar um pouco, ter um treinador, né, mas nossos jogadores estão todos fora. É raro ter um jogador que esteja atuando no Brasil, né, pelo menos foi isso no passado recente, atuando na seleção, estava todos jogando lá fora. Então, eu acho que a experiência dele vai ajudar e essa importância turística, política, de futebol vai estar em Teresópolis. Daqui a pouco eu quero falar sobre a empolgação do brasileiro que acabou com a seleção brasileira, né, Paim? Essa parte ali, eu mesmo que sou amante do futebol, eu gosto, eu perdi muito aquele ânimo de estar vendo o jogo da seleção. Antigamente tinha a seleção, parava para ver. Hoje, a depender do jogo, eu não assisto. Acho que a seleção a gente deixou perder esse glamour pela seleção, até porque começaram a ter jogos muito fracos, a seleção não conseguiu muita coisa nesses últimos anos. Em relação à vinda do Lancelotti, eu tenho minhas restrições pelo seguinte. Primeiro, ele já teve aquela pataquada lá atrás, que já anunciaram, ele não veio. Sim. E o Brasil ficou esperando 6 meses, ele não apareceu. Agora, o que me dá a impressão é que ele veio porque existe duas coisas.
Uma é o técnico querer treinar uma seleção como a do Brasil, que o Faria bem colocou, que é 5 vezes campeão do mundo, é a única que participou de todas as Copas, e o técnico ter aquele desejo, cara, eu vou treinar a seleção brasileira, né? Como se fosse... vamos colocar aqui em termos de Brasil, um técnico que fala assim, poxa, eu vou treinar um Palmeiras, vou treinar um Flamengo, vou treinar, né? Um técnico que começou, ou um técnico que já é experiente, mas que nunca treinou um grande clube. Em termos de seleção, o cara vai falar assim, pô, vou treinar a seleção brasileira, o cara tem aquele ânimo. O que me parece é que ele veio não é por esse ânimo, é pelo dinheiro, pela condição que estão oferecida, que é milionária, você mesmo disse aí. Então são condições fora do normal que de repente o cara não conseguiria em lugar nenhum. Então a gente não sabe se ele vai ter aquele compromisso que o povo brasileiro espera de colocar uma seleção para competir, para vencer, ou se ele vai simplesmente fazer o papel dele que ele tem que fazer. Mas aonde eu quero chegar é o Ancelotti então, e a importância para Teresópolis. Aí nessa condição, se ele realmente cumprir com isso e vir para Teresópolis, para o município, né, para a gente, embora eu também ache que a CBF ainda tem sido muito pouco explorada para a nossa cidade. O governo passado prometeu que ia fazer aberta visitação, porque aquilo ali é um lab, embora colocou aqui que é particular. Você mesmo comentando aqui, cara, é um ambiente particular, mas que requer um chamativo de turismo. Então, assim, você proibir, que nem os últimos jogos, colocar até paredão de alumínio, de concreto, as pessoas afastando as pessoas da seleção, eu não digo que tem que abrir todos os treinos, mas pelo menos um treino, a seleção passa uma semana aí, cara, na quarta-feira vamos abrir para o público assistir, entendeu? De 40 minutos, né, Júlio? Essa matéria foi destaque no Diário, e uma das principais reclamações é que a população não tem acesso à CBF. Não consegue. E o ônibus falou do turismo, né, que teria visitação, fizeram um vídeo, mas a população não podia parar naquele local, só fizeram no vídeo. E esse ônibus ficou, acho que 2 meses, não teve divulgação, que era um passeio turístico que visitava a CBF. Mas só o vídeo que a prefeitura divulgou que poderia parar o ônibus ali. Depois ele só passava na CBF. E depois parou. Não foi divulgado e parou também. O que a Associação Comercial, a SEAT, CDL, Prefeitura, Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura, o que eles têm que fazer para incentivar quando a seleção estiver aqui? O que acontece? Até nessa questão, não só quando a seleção estiver, mas como de fora. Eu já estive em Brasília, lá em Brasília, quando você vai visitar a Câmara dos Deputados, o Senado ali, eles têm uma visitação guiada, de hora em hora, se eu não me engano. Você vai lá e dá o teu nome e agenda, e aí você vai, eles te levam em todos os setores do Senado e da Câmara, inclusive nos parlamentos, você entra lá, você vê tudo. É lógico que é um dia de fora de funcionamento deles, mas tem um contexto histórico. Então, assim, aqui a CBF já tinha que ter isso. Você tem uma visita guiada, tipo assim, no máximo 20 pessoas, no máximo 10 pessoas. Aí você vai lá, agenda, mesmo que cobre, ainda que cobre uma entrada. Sim, a loja da Nike trazer, lá, entendeu? Né? O turismo para poder fomentar esse negócio, porque Teresópolis não explora isso. Mas será que os nossos prefeitos... Isso que falta. Aí, já foram lá falar com a CBF? Em 94, eu estou falando de 94, porque a seleção estava indo... O prefeito era o Luiz Barbosa, e o Luiz Barbosa fez um almoço com toda a imprensa que estava presente do mundo inteiro. Eu fui também. Isso movimenta, o poder público tem que ter uma participação mais efetiva, e não tem. Por quê? Quando a seleção brasileira está em Teresópolis, no treinamento, se preparando, claro que estão trabalhando, mas a gente recebe gente do país inteiro. Vem ônibus aqui, próximo então do estado. Tanto da imprensa quanto da torcida. Depois vem de torcedores, vem ônibus para cá, para visitar, para ver o jogador, para poder olhar ele jogar. Então ali podia ter um cinturão que não atrapalhasse o jogo. Uma hora vocês vão poder assistir aqui a seleção, não aquele treino tático de ensaiar jogada, aquele a imprensa não vê e nem a população, porque realmente é coisa bem privada. Mas para ver eles lá batendo aquela bola, fazendo aquele treinamento até físico. Mas lembra quando... tá vendo, tá próximo, estou a 100 metros, 50 metros do Neymar, não sei quem. A seleção esteve em Teresópolis, o trânsito não tinha como ir de carro para lá. As pessoas deixavam o carro até no camarim. Não tinha como sair depois do clube, os carros ficavam no clube, porque não tinha como, não tem estrutura ali. Mas também. Eu acho que o poder público precisa atuar nessa área, e se atuar vai ter respaldo. Tem que ter, porque mas a questão principal até que o Hélio está colocando aqui também, fora isso que a gente precisa organizar, é que assim, vira manchete, né, o Brasil no mundo, a seleção brasileira em Teresópolis, às vezes sai até dizendo errado que está no Rio de Janeiro, não cita Teresópolis.
Já ouvi isso acontecer. Já vi. Né? Eles colocarem lá, Brasil, Rio de Janeiro, não coloca aqui Teresópolis. Eu acho que o município tem que, de uma certa forma, conseguir explorar isso. A seleção está na cidade. O Lancelotti está aí, que é a novidade. O mundo inteiro virado câmera para cá. Eles têm que usar das ferramentas que hoje tem de tecnologia, de impulsionamento de rede, né? E para jogar isso ali, para quando o cara digitar Teresópolis, aparecer não só a CBF, mas como a cidade toda e fazer um gancho. Eu até uma vez tinha sugerido de fazer até o município fazer um institucional demonstrando como é fácil chegar em Teresópolis, porque a estrada é boa, tirando a parte da serra ali que é ruim, porque às vezes você pega, embora duplicaram, mas às vezes o trânsito é um pouquinho complicado, mas a estrada, depois que sai da Washington Luiz para cá, aquela estrada uma maravilha, cara. O cara chega aqui 1 hora. A minha preocupação do poder público não é poder público a nível municipal só não, a nível de Estado. Governador, deputados estaduais, lutar por isso. Por quê? Que eu digo que precisa lutar por isso. Porque já teve gente querendo levar para o Rio Grande do Sul, já teve gente querendo levar para Minas, a Bichedid, quando eu era presidente da Federação de São Paulo, eu fez tudo para levar para São Paulo. São José do Rio Preto, que ele queria levar. Pois é, então, quem perde não é só Teresópolis. Então, tem que ter uma luta aqui política que ajuda e de entrosamento do governador com os deputados estaduais e até os federais do Rio, porque não é Teresópolis, perde muito, Teresópolis é quem mais perde, mas o Estado perde. Pô, quantas pessoas estão no estado do Rio quando a seleção está treinando na época da Copa? O mundo vem para cá. O mundo vem para cá. Pois é, fazer uma integração que ainda não existe. Precisa ter. Isso aí precisa ter. Mas aquela empolgação que a gente tinha no passado, por exemplo, as ruas ficavam enfeitadas, os carros todos cheios de bandeira do Brasil, isso acabou. Acabou essa paixão por alguns motivos. É o que eu falei, a Copa de 70... ela deu um pulo no esporte e no futebol do Brasil. Foi um negócio de doido. A Copa de 50, quando o Brasil foi tricampeão do mundo. Eu acho que foi o maior feito que a gente viu do futebol brasileiro, foi da Copa de 70. 74, 78 e 92 também teve essa empolgação. Mas a de 70 ela marca até hoje. Sim. Eu vi no rádio, mas a gente lembra do nome. Hoje tem muita gente que não escala a seleção de 82, não escala de 94, escala de 70. Escala de 70, eu escala de 70. Pois é, então isso é o que funciona. Esse perdeu muito. Claro, a gente via as ruas imensas no estado todo, em Teresópolis, muitas ruas com isso. Hoje a questão financeira, né, e realmente o esporte. A gente vê o que acontece aí com o VAR num time de futebol, tendo aqui uma coisa que é para não deixar ter o erro, ele induz ao erro. Às vezes o árbitro marca uma coisa que erram muito, mas é muito complicado marcar uma partida de futebol, um lance de impedimento, hoje com 1 centímetro, então é muito difícil. O VAR que veio para ajudar, a gente vê aberração, então isso desmotiva. Mas todo mundo, quando a Copa do Mundo vai, a amarelinha aparece e todo mundo quer torcer. Torce na televisão, torce em casa, o que é possível. Então, reúne as pessoas. Eu acho que os últimos resultados que o Brasil colheu, que foram ruins, também contribui com isso. Não, mas isso agora. Mas as últimas Copas que teve também, o Brasil classificou, não classificou com aquela empolgação. Até porque tem muito jogador convocado que às vezes tu não sabe nem o nome, nem conhece de onde o cara está jogando. Embora joguem na Europa, mas às vezes joga um time desconhecido, aí o cara vai e sai com o nome daquele lá. Aí hoje a gente já tem aquela desconfiança que é muito negócio, né? E a gente empresário, é patrocínio, força a barra pro cara. A gente teve o atleta do Brasil, o atleta do século, que não foi só no futebol, ele englobou tudo. O atleta do século. Nós tivemos Zagallo, Tele, isso são marcas que outros países não têm. Teve o Menotti na Argentina, que teve uma força muito grande, agora o Lancelotti, é forte, mas a força de futebol que o Brasil tem de nomes de Pelé, Garrincha, Zagallo, Parreira nas direções desse time, é muito forte. O Brasil é muito respeitado ainda. Talvez seja mais respeitado lá fora do que aqui mesmo. Mas a gente teve uma mudança de cultura muito grande em relação a isso também, no futebol, né? Aí não é só na seleção, mas acho como um todo. Porque na nossa época, a gente não é muito velho, mas a gente já viveu bons tempos do futebol, que é o futebol raiz. Os caras vestiam a camisa por amor. Então o cara dava sangue dentro de campo, queria jogar. Hoje, o cara está mais preocupado com a venda de publicidade,
do que com o próprio O futebol. jogador era destaque num time Entendeu? brasileiro, ia lá pra Não, fora, ele aí era é- conhecido. Mas Você, ele- da onde? Aí mas vai ver o que o pai está foi com falando, 16 anos, já foi 17 o jogador anos. virava a marca do time. Era a marca do time. Hoje não tem ele. Vai Renato, você pega, por exemplo, o Vini Júnior, saiu do Flamengo, um grande jogador, tá jogando, tá comendo a bola, foi eleito o melhor do mundo. Mas tu vê que o cara tá jogando lá, ele perde o lance, ele dá risadinha. O jogador raiz, quando ele perdia um lance, ele dava soco, chutava o chão, dava bico na bola, ficava revoltado de perder. Os caras hoje tentam fazer uma jogadinha bonita, perde, dá risadinha. Aquele Hendrick que começou a jogar agora, já quer jogar de golinha pra cima, cabelinho. Os caras estão preocupados com o visual, esqueceram o futebol, E cara. tem jogador, Porque é questão a de gente grana, vê jogos de quase dinheiro. todo dia. Pô, a jogada é óbvia e o cara quer fazer o impossível. Cara, por que A quer jogada fazer tá ali jogada pra ser bonita, feita e ele não entendeu? faz. Agora, a grande pergunta é por que o Teresopolitano, isso é geral quase, né? Ele não liga, não gosta da CBF. Eu vejo gente dizer para que a CBF em Teresópolis, Júnior? Mas Eu acho que é mais o comentário mesmo de não poder visitar. eu acho Quer que talvez. visitar. Seria eu concordo. isso, né? Eu acho que o cara assim, para que a CBF se nós da cidade não podemos nem chegar perto? Acho que esse é o sentimento. Mas Por isso tem que eu que tô te mudar falando- essa cultura. Por isso que eu estou te falando, que o município Porque deveria aquilo de lá ter. não é um local de passeio, é um local de não, trabalho. Quantas vezes a seleção E veio todo para mundo quer Teresópolis, ter. Mas e atrai, Hélio. Porque não tinha nada da cidade, assim, da seleção? eu vou te dar um exemplo. Chega alguém, Não fala chega alguém de fora para me visitar, que é fora da cidade. Aí o cara fala assim, aqui que tem a CBF. Eu falei, quer dar uma voltinha, vamos lá. Aí chega lá no Comari, tem que ir lá ainda pedir se pode entrar até ali. O cara só dele lá ver, tirar uma foto com aquele símbolo da CBF, ele acha legal. Você imagina se a gente falasse assim, tem a CBF Pra e lá visitar. tem um passeio direcionado. É só agendar, custa R$20 a entrada, custa R$10 a entrada, mas o cara vai chegar lá e vai colocar. Você vai sentir você entrar num campo onde o jogador treina, Porque, ver as Hélio, instalações onde o cara fica. Cara, é muito mas maneiro. essa a situação do passeio, voltando no passeio, o que aconteceu? A aviação, o ex-prefeito fez esse passeio turístico, só que ele não divulgou. E não foi feita uma parceria com os restaurantes, hotéis, para ajudar a aviação a manter essa linha turística. Esse ônibus, depois ele ficou com aquele adesivo, ele fazia até a linha do corta-vento. Ele estava todo adesivado de turístico, eles tiraram, não tinha. Ele estava vazio ou com uma ou duas pessoas, não tinha como manter. Para Teresópolis, a importância da CBF aqui para a gente é muito forte. Você não tem nenhum lugar do Brasil e muitos lugares do mundo que você fala Teresópolis, ele liga Teresópolis à seleção Você tem brasileira. a Feirinha do Alto. Tem alguma divulgação da CBF, da seleção da Feirinha do Alto? Não tem. Nenhuma. Então o turista vem aqui e não tem isso. Não é explorado. Isso a gente já bate nessa tecla há muito tempo, que não é explorado. E como o Faria colocou, vários outros estados, outros municípios tentando tirar daqui. Se está tentando Sim. tirar daqui é porque sabe que o Claro. negócio é bom. E a cidade, ela foi escolhida para cá até pelo clima, que muitas vezes atrapalha o treino, né? Porque basta a seleção chegar e desce o famoso russo, né? A neblina desce pesada. Mas é o clima que eles têm na maioria das vezes na Europa. Então eles gostam de treinar aqui. Já teve Jogador aqui, gosta pai, de já treinar teve, aqui, pai. entendeu? E eu conversei com alguns, pelo menos 2 seleções de fora, de Angola. E Angola foi um bom sucesso para ver se tinha um centro de treinamento, se tinha alguns Foi isso hotéis mesmo. na região, porque eles queriam treinar onde a seleção brasileira treina. Procurando no Brasil, mas no Brasil precisa ser próximo de Teresópolis, onde treina a melhor seleção do mundo, que está em Teresópolis. Então a gente e pode ter certeza, se aqui, hotel, alguma coisa, tivesse um centro de treinamento, algumas seleções de outros países viriam treinar em Chegaram na Teresópolis. situação do campo do Teresópolis. Se tivesse um Um estádio centro de ali, treinamento ali. talvez a seleção pudesse treinar também num estádio em Teresópolis. Ou alguma seleção vir alguma para cá. seleção, sim. Como viria times de futebol. Sim. Claro, time. Eu lembro do Vasco, Botafogo, outros times, né? Agora o América estava também. Assim, precisa ser tomado providências, né? O governo passado fez, mas aí como tudo dele nunca deu certo, não surpreende ter ficado no meio do caminho. Mas, Tá, não tem- mas os olha, outros olha, governos também mas não eu- fizeram. Mas agora a gente vai mais. O Hélio falou de uma coisa que acontece, a realidade dessa desmotivação. Que coisa mais terrível, mais complexa, mais absurda que o maior futebol do mundo está vivendo nesse momento, que é a eleição da CBF, que é o que controla o futebol no país. Olha o absurdo que chegou de ter uma instituição dessa importância que administra uma fortuna, ter um regimento interno, ter uma legislação que nem Pelé, se tivesse aqui, poderia ser presidente da CBF. Nem Pelé preencheria
condições para ser presidente. Porque eles têm na situação deles, não, você já passou por não sei aonde, na rua tal, no dia tal, eles botam aqui uma coisa, de repente só uma pessoa, duas... É quase uma licitação direcionada. Mas, assim, voltando no assunto que o Hélio falou, que não é responsabilidade do prefeito, eu entendo que os empresários da cidade que dependem de turismo também podem ajudar. Pode. Mas tem que ajudar. Essa questão do ônibus mesmo, eles poderiam ajudar Pessoal muito da hotelaria, pouco. Até para dar com cortesia esse passeio e ajudar. A hotelaria, o cara e só esperam que a prefeitura faça isso. Isso eles têm como fazer. Os empresários podem ajudar sim. Você pega, por exemplo, hotelaria, o cara tá lá com o hóspede lá e tem lá no hotel dele lá, ó, temos passeio para CBF tal hora. Já vende no pacote. Já faz, cara. É isso aí. Eu duvido que a pessoa não vai querer ir. Eu tenho curiosidade, se abre visitação, eu vou lá assistir. Mas você vai ficar esperando que a prefeitura resolva isso. Você vai a Campo do também Jordão, à noite na principal rua, tem 2, 3 meninas perguntando se você quer fazer uma visita na Baden-Baden no outro dia. Aí vai ter um ônibus que leva, você visita e volta. Às vezes a gente coloca a prefeitura, porque quando a gente fala do governo, né, é lógico que o Hélio colocou bem que já passaram diversos outros e também não fizeram, né? Então a César que é de César, né? Porque a prefeitura, com essa movimentação de aumento de turismo, quem tem a maior lucratividade, vamos dizer assim, porque a arrecadação aumenta. Então ela também é um veio principal. Mas eu concordo que pode ser feita uma parceria de juntar a prefeitura, a CIAT, Sim Comércio, o Convention, o pessoal da hotelaria. Hoje 7 horas da manhã, eu me assustei quando passei num hotel no alto, com estacionamento e os carros em volta. Mas aqui tinha mais de 100 carros no hotel, com certeza estava com 100% de lotação, hoje. Então, ele está trabalhando muito. Os turistas... Para pensar hoje, Teresópolis ainda está secretário de esporte. A gente ainda não tem secretário de esporte. E para ver, mas claro, entendendo que tem outras situações que o governo que assumiu tem que resolver. Imagina agora se a prefeitura fala em seleção. No momento que a cidade está com sai do foco. E olha que nesse meio tempo a gente nem falou da camisa vermelha. Mas assim, ele falou de outras cidades, em Gramado, Canela, os empresários, eles investem também em atrativos turísticos. Investe. Não é só restaurante, porque eles investem também. Você vê algumas coisas assim, de automóvel, tudo, dá para fazer várias coisas. Os empresários têm que investir também nessa parte para trazer turismo. Não é só esperar que a prefeitura, que a imprensa divulgue para eles, e eles não querem investir também nessa área. Como foi? Essa ideia do ônibus é muito legal. Espero que volte. Eu conversei com a aviação sobre isso também. E ele falou, não tinha como manter, ninguém ajudava, mas também ninguém organizou para cada restaurante, pode... para dar com cortesia, já garantiu o mínimo. Não era tão caro não, tá? Quem se não dá era bem caro. com isso tudo é Leco, né? Para Leco é uma maravilha, lá né? é muito bom. Que tudo concentra no restaurante dele. O Clube Comari também para se organizar para isso. O Comari já ganhou muito dinheiro no passado com a CBF. Mas o que o Júnior coloca do transporte, onde a gente viu em alguns momentos, e precisa voltar a esse tempo, a seleção está aqui, está treinando, vai para uma Copa, não custa adesivar 10, 20 ônibus, né, com as cores ou com alguns jogadores. Fazer isso, a gente tem que ter essa identidade, se identificar com a seleção. Teresópolis tem que estar muito ligado à seleção brasileira, à CBF. E aí cabe o empresário, por exemplo, de transporte, ou alguns, aí a gente vê os nossos caminhões indo para o Rio de produto hortifrutigranjeiro, fazer um painel, né, ter autorização para fazer painel da seleção, da sede ou de alguns jogadores. Nesse período a gente tem que viver isso. Tem algumas coisas que acabam e que fazem falta. A Taberna Guaíra, quando ela, no seu auge da Taberna... aliás, eu acho que a Taberna Guaíra sempre foi o auge, né? Eu vi Parreira e Zagallo passeando na várzea e entrando na Taberna Guaíra. Com Heleno Nunes. Na Taberna Guaíra. Com Heleno Nunes, com essa turma. Sim, mas Heleno Nunes era político, aí o governador também. Também presidente enfim. da CBD. Mas, e vi na época na Copa do Mundo posterior, depois que a CBF veio para cá, alguns jogadores saíam para ir na várzea. Até circulou que o Teresopolitano não ligava para os jogadores. Mas, não, porque a gente estava muito acostumado com isso. Hoje não existe mais. Não faz muito tempo, o que hoje é o Quilomania,
que eu fui jantar, estava lá Galvão Bueno, a turma toda, a grande imprensa do país ali, reunida, dos principais órgãos de informação brasileira. Estavam ali todo mundo, porque eles fomentam. No novilho, fica novilho de ouro no alto, eles ficam até a madrugada, eles têm que funcionar até mais tarde. Eu não me lembro eles vão para lá depois também. Exatamente o ano que foi, em que a CBF alugou, a Globo alugou o salão panorâmico do Clube Comari, sabe onde é o panorâmico, né? O salão grande do Comari, e ali montou o estúdio da Rede Globo. Tá? Eles entravam e saíam, circulavam. E foi muito ponto dinheiro. De apoio. O clube ganhou um dinheirão durante um mês. Tem seleção que vai nos hotéis procurando se eles têm centro de treinamento, se tem um campo. E não tem, infelizmente, nenhum deles tem. A verdade é que a gente precisa explorar mais essa parte esportiva que a gente tem aqui, que não acontece. Eu lembro que a gente falando de nostalgia, a gente tinha um grupo de futebol, jogava lá no Securitário. Teve uma época que quem estava lá, que sentou e ficou assistindo a gente jogar, até o cara brincou aqui, cara, porque ele está em competição, senão ele jogava aí com vocês. Falcão, que joga futebol de salão. Olha a marca. Eles estavam no Securitário, hospedado. E estava treinando, e pro futsal, né? Acho que estava tendo competição aqui. Ninguém sabia, os caras estavam lá. Do futsal. Falcão do futsal. No futsal, aí sentou os outros jogadores que estavam jogando. Aí sentaram a gente jogando pelado, aí o cara falou, depois a gente saiu para bater papo da resenha, o cara falou assim, ele só não jogou com você. Podia ter jogado, a gente brincou, ele podia ter jogado lá com a gente, cara. Se ele não tivesse em competição, tu acha que ele não entrava? Ele é peladeiro, ele gosta. Então assim, tu vê que os caras vieram, estiveram na cidade na época e a gente não sabia. A gente se deparou com ele lá. Até brincamos que um amigo nosso, que até faleceu, infelizmente, ele chegou lá e falou assim, pô, Falcão, meu filho é teu fã, será que tu pode me dar um autógrafo para ele? Aí a gente escutou, aí o cara falou, qual é o teu nome do teu filho? Guilherme. Aí eu gritei assim, ô Guilherme, para de perturbar o cara aí, vai começar todo mundo a rir, porque eu fiquei sacaneando que era ele. Mas você vê, são coisas que o título de cidadão são coisas que nós tivemos aqui, que você vê que não vai explorando. A gente teve muita atividade esportiva em Teresópolis. Nós temos aqui na própria CBF o Brazilian Cup, não sei se ainda está tendo, né? Eu nunca mais ouvi falar. Não tem mais. Já tem, mas era que movimentava a cidade. O próprio futsal no Pedrão com o Falcão também. Então assim, a gente perdeu muita coisa aí que a cidade... assim como outros eventos, Festival Val de Cinema e outros tantos que a gente já teve aqui na cidade, e que a gente não valoriza, né? O povo não valoriza, os governantes, empresários que poderiam fazer essa união. É muito importante a seleção. Para poder trabalhar. Quando você pega o assunto hoje no Google, se pesquisar sobre Teresópolis, vai ver uma operação policial como destaque, na maioria dos sites. E não é, outra hora é a seleção brasileira está em Teresópolis. É uma divulgação totalmente diferente. Então, e a seleção brasileira vai chegar... Traz essa divulgação para o município, sim. Vai estar aqui em Teresópolis, né? Acredito que vem agora para... Pelo menos a Ancelotti disse que viria. E é importante, super importante isso para Teresópolis, mas eu quero aproveitar o momento. Duas coisas. O novo presidente da CBF, e eu desafio a qualquer um, sem olhar o Google e o Meta, me falar o nome de algum clube de Roraima. Que o novo presidente da CBF, ele é presidente da Liga... Mas ele ele teve facilidade de ser candidato, porque o pai dele era o presidente da federação. Para ele poder ser candidato, ele teve que assumir no lugar do pai a Federação de Roraima para ser candidato a presidente da CBF. Montaram o troço. Que regimento interno tem. Ninguém pode entrar. O Ronaldinho Fenômeno fez uma entrevista e falou, não preencho os requisitos para ser candidato. Agora, lembrando como a FIFA, né, eles não são governamentais. Aquilo ali é deles, é dinheiro deles, dinheiro de empresas, é deles. Mas, a gente não pode também deixar de culpar, e é culpar mesmo, as federações estaduais. Sim, porque as federações... Esses grandes times como São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, Minas, eles não se fecharam e diziam, não, vamos mudar isso. Então não vai ter mais CBF, vai ter Associação de Futebol do Brasil, alguma coisa. Cria uma liga. Como existe a La Liga na Argentina, lá na federação. Na Espanha, a La Liga, a Liga Inglesa, eles não tem mais isso lá. Mas eu acho que eles são coniventes. Tanto é conivente que tem 25, né? Que já o cara ganhou. Então, o cara ganhou por unanimidade, né? Vai ganhar, vai ser esse que vem agora, próximo, todo mundo vão votar nele. Olha só, fechando esse bloco e já mudando de assunto, só mandar um recado para os senhores vereadores, 21 vereadores. Eu quero saber de vocês o seguinte, há 2 anos, essa luta para fazer do estádio do Teresópolis Futebol Clube, estádio Antônio Salvatore,
transformar aquilo ali, passar a ser para a gente, basta fazer o tombamento. Projeto do vereador Paulinho Nogueira, que a semana passada me disse que seria votado na terça-feira, isso vem rolando há 2 anos na Câmara. Me disse que seria votado na terça, não aconteceu, na quinta também não aconteceu. Senhores vereadores, quando é que vocês vão fazer o tombamento do estádio do Teresópolis Futebol Clube? Só depende de vocês. Só depende de vocês. Por que está embromando uma coisa que é feita em menos de 5 minutos? O que está acontecendo por trás disso tudo? Vamos para o comercial. Mais uma vez, Oliveirão com ofertas hoje. Carnes no Oliveirão, oferta de carnes no Oliveirão, que sexta-feira é a sexta-feira da carne. Além das carnes, você tem o steak, que é carne, né? A R$ 1,99, aquele bifinho ali, Seara, R$ 1,99. Coxinha da asa temperada, pif-paf, R$ 15,99. Sobrecoxa sadia, bandeja, R$ 14,99. Lombo suíno congelado, R$ 22,99. Carré de porco, R$ 18,99. Filé de peito, também R$ 18,99. Você tem ainda a bebida láctea Iopro por R$ 5,99. Ofertas hoje no Oliveirão. Vamos para o comercial e a gente volta já já.